Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo, Amanda? Sim, estamos lhe ouvindo. Tá. Então, né, nós marcamos essa conversinha aqui hoje, um bate-papo com vocês. Boa tarde a todos e a todas, para a gente Mas falar, agora foi mudo, foi tudo. porque a gente percebeu, né, que as apoiadoras elas estavam sendo muito demandadas com relação a esse tema, e aí nós verificamos que tem muitas dúvidas com relação a ele, com relação como é que eu faço minhas adequações legais, né, no município, o que é que eu vou ter que fazer para pagar esse valor aí do novo piso do agente comunitário de saúde, eu tenho que fazer uma nova lei, eu tenho que mandar projeto de lei, não precisa, porque tem a outra, né? Já tem uma lei federal, então nós vamos ter nosso assessor jurídico falando desses aspectos legais aí. E eu vou entrar falando para vocês um pouquinho, né, para tirar algumas dúvidas relacionadas, que a gente sabe que teve muitas pessoas, muitos gestores que ligaram perguntando, dizendo que recebiam um valor e passaram a receber outro, que esses valores estavam incorretos, que o número de agentes que estavam sendo pagos estava incorreto. Então, a gente vai também, vou começar abordando isso aí, né? Quem são os agentes que são considerados nesse processo de pagamento, tá bom? E depois ele fala, ele entra falando desses aspectos legais. Aí eu vou, Amanda, compartilhar aquela própria apresentação do Conasems, né? Ela está em PDF, mas está dando para ver aí direitinho. Ok? Está dando para ver, Amanda? Ah, sim, Socorro, está dando para ver. Então, eu não vou falar de todos esses aspectos aqui da apresentação, porque ela faz um levantamento, uma retrospectiva. Socorro, só um minuto. Tem umas pessoas que estão falando que não estão conseguindo escutar o áudio da reunião. Se vocês entraram pelo celular, vocês precisam autorizar o uso do áudio por Wi-Fi ou rede de dados móveis. O aplicativo pede isso. E aí, pode continuar? Pode sim, Socorro. Então, aqui nesse primeiro slide, ele fala aqui da emenda constitucional que reconheceu a ACS, não vou me deter nisso. Depois dessa emenda constitucional, teve a Lei 11.350, né, que foi justamente essa lei bem aqui, que atualmente, né, rege as atividades do agente comunitário de saúde e que definiu o piso salarial dele naquela época, tá? Eu estou passando rápido essas partes que a gente não vai se deter muito, tá certo? Então, bem aqui já passa uma coisa que é importante, tá? Já para a atual legislação, para a emenda constitucional atual. Se vocês forem verificar, desde a Lei 11.350 de 2006, ele já diz o quê? No artigo 2 dessa lei, no artigo 2º dessa lei, que o exercício das atividades do agente comunitário de saúde, do ACE, nos termos desta lei, vai se dar exclusivamente no SUS, né? No SUS, na execução de atividades dos entes federados mediante vínculo direto, tá? Entre os agentes e órgão ou entidade da administração direta. Então, bem aqui na Lei 11.350, ele já estabelece essa obrigatoriedade do agente comunitário de saúde ter vínculo direto, né, com a administração. O que é o vínculo direto? É aquele vínculo que é regido pela legislação. É um vínculo que ele tanto pode ser, hoje a gente tem duas modalidades de vinculação, né, com a administração pública. Pode ser o vínculo e respalda o vínculo direto, pode ser como estatutário, a gente ainda vai ver mais lá na frente, e regido pela CLT, né, que é o que a gente conhece aí como carteira assinada. Então, nessa lei de 2006, gente, isso é muito importante,
ele já vedava a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agente de combates às energias, salvo se tivesse, como a gente teve, né, nos últimos 2 anos, uma pandemia, né, aí da Covid-19, que aí eu tinha ele nessa situação específica, nessa exceção, a lei diz que seria possível fazer a contratação por outro o tipo de vínculo e não direto. Então, a lei, aqui vocês já captaram o quê? Contratação de agente comunitário de saúde tem que ser por vínculo direto, por tempo indeterminado, tá? Não pode ser por contratação temporária ou terceirizada. Essa lei aqui, a Lei 11.346, ela criou, né, essa assistência, porque ela trouxe criou o piso do agente comunitário de saúde, e aí ela disse que ia criar, que a União, né, ela ia pagar parte desse valor do piso do agente comunitário de saúde. Foi nessa lei que foi criada a assistência financeira complementar, tá? Que é aquele valor lá que vocês visualizam no Fundo Nacional de Saúde, depois a gente pode abrir, no caso do agente comunitário de saúde, está lá como agente comunitário de saúde. Para efeito de prestação da assistência financeira complementar, ou aqui, mais uma vez, o Ministério está dizendo, o Ministério não, porque é uma lei, né? A União está dizendo que só passa essa assistência financeira complementar para agentes comunitários de saúde com vínculo direto. Então, mais uma vez, reafirmando, né, a necessidade, a obrigatoriedade do vínculo direto, desde 2006, do agente comunitário de saúde. Depois, em 2015, sai um decreto regulamentando essa assistência financeira complementar, que já vinha sendo realizada, né, a ser prestada pelos Estados União, Distrito Federal, para cumprimento do piso salarial profissional e o incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas à atuação do ACS. Porque o recurso do ACS, vocês conhecem aí tanto ou mais do que eu, ele vem lá os 95%, né, que é a complementação financeira, e ele vem 5%, que para esse fortalecimento de políticas afetas à atuação do ACS. 5% do piso salarial do ACS. Então, ele vem aí dividido nesses dois formatos de repasse. E aí, eu estou colocando isso aqui para deixar muito claro, mais uma vez, né, o que toda essa legislação aí que antecede aí a emenda constitucional que criou o novo piso do ACS e redefiniu essa política remuneratória do ACS e do ACE, mais uma vez, esse decreto de 2015, ele diz o quê? Que o exercício das atividades de ACS e de ACE ocorrerá exclusivamente no âmbito do SUS, mediante vínculo direto entre os referidos agentes. Então, não ficou dúvidas de que o vínculo do agente comunitário de saúde para, né, valer para a União como critério de repasse de recursos financeiros da União para os municípios, o agente comunitário de saúde ele tem que ter o vínculo direto. No entanto, vocês vão ver, né, e vocês também sabem disso, que o Ministério da Saúde, ele, desde 2006 até agora, ele não cumpriu esse critério. Ele vinha repassando recursos financeiros, desde que estivesse no teto de agentes comunitários de saúde daquele município, ele vinha repassando recursos financeiros para os agentes comunitários de saúde com vínculo indireto. Ou seja, ele mesmo vinha descumprindo a legislação dele. Mas agora as coisas, né, acenam que vão mudar, né? E já mudaram, de alguma forma a gente vai ver que mudança foi essa.
Então, esse decreto, mais uma vez, ele traz que, para a prestação da assistência financeira complementar, os gestores estaduais, distrital e municipal vão declarar no SENES que o ACS e o ACE ele tem o vínculo direto regulamentado conforme determina a legislação. Então, você vai perguntar, e onde é que eu vou dizer, né, que meu ACS e meu ACE, ele tem vínculo direto, ou seja, ele tem contratação por tempo indeterminado, e que ele tem vínculo indireto, uma contratação temporária. E isso vai estar declarado lá no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, no sistema, no CNES, no SENES, que todos nós conhecemos. Então, é lá que vocês vão ver, a gente vai essa apresentação, ela traz uma tela que vocês vão visualizar como é essa tela do SENES, e é lá que declara o vínculo dessas duas categorias, né? A gente sabe que tem muita gente no país, muitos agentes comunitários no país, muitos municípios que tinham agentes comunitários com vínculo direto e que estavam incorretamente informados no SENES como vínculo indireto. Tanto que, desde a publicação da emenda constitucional, nós já tivemos um incremento enorme, né, de agentes que estavam com vínculo indireto passaram a vínculo direto, porque era um erro de classificação, um erro de registro lá do município na hora de registrar isso lá no SENES, que o ACS ou o ACE eram com vínculo, ele tinha o vínculo direto, ele era contratado com carteira assinada, ou ele era estatutário, mas lá ele estava como vínculo indireto. Então, muitas pessoas já fizeram essa correção. Tem alguém com a mãozinha levantada? Gilberto? Né? Então, gente, a portaria de consolidação número 6, né, as portarias de consolidação aí do ano de 2017, a portaria 1024/15, ela traz novamente que o repasse dos recursos financeiros será efetuado pelo Ministério da Saúde aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por meio da assistência financeira complementar proporcionalmente ao número de ACS cadastrado no SENES, que cumpram o requisito da Lei 11.350. O que dizia a Lei 11.350? Que só seriam financiados os agentes comunitários de saúde com vínculos diretos até o quantitativo máximo, né, de contratação estabelecido na Política Nacional de Atenção Básica. Então, todo município ele tem ali um teto de agente comunitário de saúde. Eu não posso estar, mas eu quero ter o meu teto ser 5 e eu estou querendo ter 10. Esses outros 5, o Ministério da Saúde não vai financiar, né? A União não vai financiar. Então, a emenda constitucional número 120, né? Ela estabeleceu um novo piso, uma nova política remuneratória para o ACS e para o ACE, né? Dizendo que os vencimentos do agente comunitário de saúde e do agente de combate à endemia fica sob responsabilidade da União, e cabe aos estados e Distrito Federal e município estabelecer, além de outras vantagens e incentivos que o município queira dar. Isso não vai ser pago pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele se responsabiliza, né, em pagar aquilo que ele estabeleceu, que é o piso do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias. O recurso destinado ao pagamento do vencimento serão consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria.
O vencimento dos agentes e dos agentes de combate à anemia não será inferior, né? Então, tem um piso mínimo, não quer dizer se você quiser pagar, ou a própria União, ela pode definir, que ao invés de 2.000, quanto é mesmo o valor, 424, ela pode estabelecer numa portaria que ela vai pagar 2.600, né? Então, é um piso, não pode ser inferior a isso. Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias terão também, em razão de riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial, e somado aos seus vencimentos adicionais, a insalubridade aqui continua com aquele cuidado, né, que eu tenho que ter um laudo técnico estabelecendo qual é o percentual de insalubridade que esse trabalhador vai fazer jus, e os recursos repassados pela União para pagamento dos vencimentos não serão objeto de inclusão no cálculo do limite de despesa com pessoal. Então, isso aqui não vai incidir lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que define o limite de gastos com pessoal. Também é uma coisa muito importante para os municípios que já trabalham ali com esse limite ali no gargalo ali, né? Então, gente, a emenda, né, houve aquela preocupação no início, o piso, e aí eu tenho que pagar já. O piso, a emenda constitucional, ela é muito clara. Os recursos, os vencimentos são da responsabilidade da União. Se a União, né, a gente já sabe que ela repassou, mas enquanto ela não repassasse esse recurso, o município não teria a obrigação, não teria a obrigatoriedade de pagar, porque a lei é muito clara. Então, essa primeira apresentação aqui é para a gente deixar e destacar bem a necessidade do vínculo direto, que ele já estava estabelecido em muitas legislações, nas legislações anteriores, né, que antecedem a emenda constitucional, 120. A outra que eu vou falar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu achar ela. Vou interromper o compartilhamento. Também aqui, usando a apresentação lá do Conasems. Aqui, gente, nós vamos ver o que foi que o Ministério da Saúde, né, considerou para definir esses valores que o Ministério está repassando para os municípios, né? Então, quais tipos de equipes são consideradas, onde tem agente comunitário de saúde cadastrado, né? Então, são considerados aptos para custeio os ACS credenciados e cadastrados em equipes registradas no SENES. Eu tenho 3 critérios. Ele tem que ser credenciado, né? Ele tem que estar cadastrado e ele tem que estar registrado no SENES, tá? Com os códigos. Então, ele tem que estar vinculado a quem? A equipe de saúde da família, a equipe de atenção primária e também, né, é mais raro, acho que nenhum município, não sei se Teresina tem equipe de consultório de rua, e também ele pode estar vinculado à equipe de consultório de rua, tá? Então, para o custeio do Ministério da Saúde, ele tem que ser ACS credenciado, ou seja, ele tem que estar naquele limite estabelecido de ACS para aquele município. Ele tem que estar cadastrado em uma equipe, um desses tipos de equipe que eu falei. E ele que tem que estar devidamente registrado no SENES nessas equipes. E um outro critério muito importante é que ele tem que ter 40 horas, tá? Parece assim uma coisa, né, óbvia, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem números, né, no dia dessa reunião, o Diogo falou que tem uma quantidade enorme de agentes comunitários de saúde cadastrados com 10 horas, com 2 horas, com 5 horas, com 20 horas. O critério para receber custeio, tá?
da União é que ele esteja devidamente cadastrado no Senes com 40 horas semanais. Então, não existe essa história de ACS, e a lei é muito clara, né? ACS, o vínculo dele é de 40 horas semanais. Outra coisa, né, que ele traz como critério é a questão do cadastro do vínculo no Senes. Cadastro no vínculo no Senes. Aqui é a página do Senes, né, em que você cadastra o vínculo do agente comunitário de saúde. Só um minutinho. Cadê só um minutinho. Tá, o vínculo do agente comunitário de saúde. Então, vocês estão vendo bem aqui, ó, que o cadastro desse vínculo aqui, agente comunitário de saúde, olha aqui, ó, qual é a aba que a gente tem que atentar? Nós estamos na aba de identificação do profissional, no Senes, né? Aqui eu vou ter a unidade básica de saúde, que ele vai estar cadastrado, aqui o CBO dele, de agente comunitário de saúde, e bem aqui no vínculo empregatício, ó, vínculo empregatício 01, ele é o quê? Ele é 01, que é estatutário, 01, servidor próprio. Então, aqui é um tipo de vinculação que ele é considerado vínculo direto. Eu poderia também ter a vinculação aqui que não fosse estatutário. A gente vai dar um exemplo aqui para as formas de vinculação que existem no Senes aqui um pouquinho mais na frente. Então, a partir do registro no Senes municipal, o Ministério da Saúde procede o pagamento de recursos ou não, conforme analise o teto. Então, o Ministério da Saúde, quando vai pagar, ele vai analisar o quê? O teto da CS. Não adianta o meu teto ser 10 e eu estar lá colocando 20 ACS, porque ele só vai pagar uns 10. O teto credenciado desses ACS, quantos são credenciados, e se eles estão devidamente cadastrados no Senes. Lá, quando você abre a página do Fundo Nacional de Saúde, com a nomenclatura agente comunitário de saúde, então o recurso, né? O recurso vinculado ao agente comunitário de saúde, ele atende esses critérios: teto, credenciamento e cadastro. E esse recurso que atende esse critério, ele, lá na página do Fundo Nacional, ele vai aparecer com a nomenclatura de agente comunitário de saúde, pagamento do piso com ACS com vínculo direto. Então, ó, atentem aqui. Utilizando lá no Fundo Nacional de Saúde, o recurso que cai, que está caindo agora, com essa nomenclatura agente comunitário de saúde, ele se refere ao pagamento do piso somente de agentes com vínculo direto, tá? Por isso que vocês, alguns municípios, podem ter tido discrepâncias ali entre os valores anteriores e os valores atuais, né? Porque ali, né, nessa nomenclatura, na página do Fundo Nacional de Saúde, só se refere ao pagamento do piso do ACS com vínculo direto. Se você tem 10 agentes, tem 9 cadastrados com vínculo direto e tem um com vínculo indireto, você vai receber aqui na especificação do agente comunitário de saúde, na página do fundo, em pagamento detalhado, você vai receber o recurso aqui só dos 9, que são os 9 que têm vínculo direto. Estou dando aqui um exemplo hipotético, né? Então, eu tenho 10 agentes, 9 com vínculo direto e 1 com vínculo indireto. O que é que vai acontecer? Os 9 com vínculo direto, o recurso vai entrar aqui. Agente comunitário de saúde, piso de atenção primária à saúde, agente comunitário de saúde, né? Já aquele ACS, que no meu exemplo não tem vínculo direto, o vínculo dele é indireto, é um contrato por tempo determinado, ele vai entrar na despesa classificada, na receita, desculpe, classificada lá na página do fundo como incentivo para ações estratégicas, junto com os outros incentivos.
E tem mais uma diferença. Enquanto esses novos agentes comunitários aqui, você vai receber por eles 2.424, né? Por esse bem aqui, que é vínculo indireto, esse que no meu exemplo é um agente, você só vai receber por ele R$ 1.550, que é o valor anterior. Tá? Então, isso é importante, porque vocês vão receber recursos para financiar agente comunitário de saúde em 2 formatos de repasse, utilizando 2 nomenclaturas diferentes. Agente comunitário de saúde, repasse no valor do piso atual, de 2.424, para quem tem vínculo direto. E quem tem vínculo direto, vocês vão receber, esse recurso vai para incentivo para ações estratégicas, e o valor dele é bem inferior, é só 1.550 que o Ministério está repassando para agentes com vínculo indireto. Além do que, é muito importante, gente, nós enfatizarmos aqui que esse repasse de 1.550 para vínculo indireto, ele tem prazo de validade, tá? Porque, como eu disse para vocês e mostrei aqui, todas as leis aí e decretos que antecedem essa emenda constitucional, ela já diz que o agente ele tem que ter vínculo direto, a não ser em excepcionalidades como surtos, epidemias e pandemias, né? Você pode contratar por tempo indeterminado. Então, isso vocês, se alguém tem muitos agentes com vínculo indireto, dentro do piso de agente, né? Tem que estar sempre atentando para isso, vocês precisam realizar os procedimentos necessários para a contratação com vínculo direto, né? E aí, aqui são as formas de contratação dos profissionais no SENES. Deixa eu ver se essa próxima abazinha bem aqui. Então, as formas de contratação que aparecem lá no SENES são essas bem aqui, tá? Aqui, forma de contratação do SENES. 01, vínculo empregatício. O 01 é o vínculo do estatutário. O estatutário é aquela pessoa, né, que passa a ser regida por um estatuto. Então, eu sou efetiva do município de Parnaíba. E eu sou regida por um estatuto, não sou regida pela CLT. Então, eu sou estatutária, né? O detalhamento aqui, aí o outro 01, eu vou ter que escolher lá se ele é um servidor próprio ou um servidor cedido, no caso do agente, ele é um servidor próprio, né? Se ele for estatutário ou empregado seletista. Então, aqui eu já tenho 01, 01, 01, né? Então, eu já tenho uma codificação, que são as codificações que estão relacionadas com vínculo direto. Mas na frente eu vou colocar essas codificações, todas as codificações que estão relacionadas com vínculo direto, né? Então, aí o outro tipo de vínculo direto é o vínculo empregatício 01 e o empregado público seletista, ou seja, nem todo servidor público ele tem que ser estatutário, não. Se eu sou um servidor público, eu sou regido pela CLT, tenho carteira assinada, eu sou empregado público seletista. Por exemplo, os agentes comunitários de saúde aqui de Parnaíba, eu sou estatutária, né? Sou do mesmo órgão da Prefeitura Municipal de Parnaíba, sou estatutária, mas eles, os agentes comunitários, eles são empregados públicos seletistas, eles são carteira assinada. Também é vínculo direto, né? Então, aqui, detalhamento a forma de contratação. Então, eu já sei que 01, 02, ele é 01, 02, 02, também é uma forma de vinculação de vínculo direto. Aí, esse aqui, 01, 03, ele já não, se você tiver lá um agente comunitário de saúde, que é vínculo 01, 03, ele já não vai contabilizar para o Ministério da Saúde para o pagamento do
teto do piso mínimo do ACS. Então, esse agente que está no seu CNR lá, cadastrado com vínculo empregatício 01 e 03, né, a forma de contratação com o empregador 03, ele não vai contabilizar, mesmo que esteja no seu teto de agentes, ele não vai contabilizar para a União, para o pagamento do teto do piso do agente comunitário de saúde, né, do salário estabelecido pela emenda constitucional. Esse agente aqui, se tiver dentro do seu teto de agente comunitário de saúde, você está recebendo agora por ele apenas 1.550, porque no CNES ele está lá informado como contrato temporário ou por prazo por tempo determinado. E vocês já viram nas leis que eu apresentei inicialmente, que existe essa vedação, que para agente comunitário de saúde, o contrato tem que ser contrato por tempo indeterminado, né? Tem que ser contrato por tempo indeterminado, que caracteriza o vínculo direto, e que esses contratos temporários caracterizam vínculo indireto. E aí, esses agentes não entram no cálculo do valor estabelecido pela emenda constitucional. Situação de vínculos de ACS no Brasil. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, que nós ainda temos 14,49%, quase 15% dos ACS ainda estão com vínculo indireto, né? O Ministério da Saúde ele continua pagando, é isso que eu disse para vocês, porém no valor do piso anterior. E onde é que está entrando esse dinheiro? Ele está entrando na nomenclatura ações estratégicas. Ele não está entrando lá, quando você abre o fundo, que tem especificando os recursos, né, com aquelas diversas denominações, nominações, ele está entrando nas ações estratégicas e não lá onde tem especificado agente comunitário de saúde. Os agentes de combate a endemias de vínculo indireto, eles já não são pagos pelo Ministério da Saúde desde 2015. Então, quem continua ainda sendo pago, apesar de estar lá como vínculo indireto, se ele tiver cadastrado numa equipe, se ele tiver dentro do teto, o Ministério veio pagando até agora, como eu disse, descumprindo a própria lei, a legislação, as próprias leis federais, né? Mas essa situação vocês precisam regularizar, quem tem agente com vínculo indireto, porque, como eu disse, mesmo esse pagamento aí inferior, ele tem prazo de validade e ele não vai ser ad eterno, tá? Ele tende aí a findar. Aqui são alguns números de quanto é que o Ministério está pagando para agentes comunitários de saúde com vínculo direto e indireto. Então, aqui o Piauí, nós temos 7,76% dos nossos agentes comunitários de saúde ainda com vínculo indireto, né? É um dinheiro, se a gente for calcular quanto estamos deixando de ganhar, a gente vai pegar 2.424 menos 1.550 e multiplicar pelo esse número de agentes com vínculo indireto, que estão recebendo só 1.550, e, como eu disse para vocês, por tempo que tem um prazo aí de vigência, não vai ser para sempre, não é ad eterno, né? Qualquer momento esse recurso ele pode ser suspenso, esse de 1.550, porque ele não tem amparo legal, né? A legislação está passando, a União está passando, mas ele não tem amparo legal, porque é para ela repassar para quem tem vínculo direto. Então, atentar para essas questões bem aqui, do agente comunitário de saúde, que não está nem como estatutário, nem como empregado público seletista 01, 01, 01 e 01, 02, 02, ele é vínculo direto. Quem está aqui como contrato temporário, ele vigora como vínculo indireto e o município só vai receber 1.550.
Gente, era esses principais aspectos aí, e aí a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, depois a Amanda também vai mostrar. Socorro. Oi, Tem duas dúvidas aqui no chat, e eu queria só mostrar o sistema para ele, só para ficar, só pronto. para Pronto, eu reforçar vou o que você já interromper aqui o disse. compartilhamento e a gente vai conversando. Ok. A Lady Jane questionou: boa tarde. Nos casos de licença para tratamento de saúde, gestante ou outras patologias, vão enquadrar incentivo para contratação temporária? Não sei se eu entendi. E a Amanda, Lorena, onde consigo ver o teto do meu município? Eu vou mostrar aqui, não é gestor, vocês Amanda conseguem ver o teto. mostra e depois a gente vai para essa discussão bem aí. Ok. Eu já abri a página, porque nem sempre o e-gestor ele carrega. Mas vocês vão entrar no e-gestor, né? Aqui no e-gestor, em financiamento da APS. Aí vai abrir aqui, né? Eu coloquei aqui a Cauã, que foi o primeiro município. E aqui vai ter separado, captação ponderada, desempenho. Aí eu vou abrir ações estratégicas. Lá no final, em ações estratégicas, vai ter se ele paga ou não algum ACS, né? Ó, tá aqui. A Cauã, o Ministério, aqui tem um ACS, 1.550. Quando eu clico aqui em detalhes, ele vai me abrir aqui a situação desse ACS, ó. Tem aqui a quantidade que ele pagou, o valor que ele pagou, 1.550, e aqui embaixo ele vai detalhar qual é a competência do CNES, né? A parcela paga, qual é a equipe que esse ACS está vinculado, o tipo de equipe, o cartão do SUS desse profissional, a carga horária e o vínculo. Está aqui, vínculo indireto. Por isso que ele está aqui em ações estratégicas. Aí, aqui na mesma páginazinha, embaixo disso, eu vou ter agentes comunitários de saúde, 95,5%, que é aquilo que entra separado no fundo. Aqui vai ter a quantidade de ACS credenciados, então o município tem 18, e pagos nesse vínculo tem 17, porque um está pago aqui em cima em ações estratégicas. Quando eu clico aqui na setinha para detalhar, ele vai abrir também o detalhamento. Está aqui o valor pago, a quantidade aqui, e aqui embaixo tem o vínculo desses ACS e as equipes onde eles estão cadastradas, assim como o cartão nacional do SUS desse profissional. Então, vocês conseguem identificar quem são os profissionais que estão com vínculo direto ou indireto. Isso quanto para saber se vocês têm quantos vocês têm que estão sendo pagos por vínculo direto e quantos vocês têm que estão sendo pagos por vínculo indireto. Para vocês saberem o teto de vocês de agente comunitário de saúde, vocês vão entrar em histórico de cobertura, acessar relatório, aí vai ter aqui essa página, né? Cobertura de agentes comunitários de saúde. Eu vou colocar aqui, unidade geográfica por período. Cobertura de atenção primária. Aí vai aparecer aqui, ó. É para aparecer aqui. Mas vocês também conseguem ver
entrando com a senha do gestor. Quando vocês entram com a senha do gestor, vocês conseguem acessar. Eu vou tentar entrar aqui com a senha de um gestor. Socorro, pode ir respondendo as questões do chat. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, Roberto, estamos lhe ouvindo. Pronto. Eu tive aqui um problema no meu dispositivo. Eu não vou transmitir a minha imagem, tá certo? Eu vou passar aqui só o áudio. Eu consegui mudar aqui de dispositivo e estou só com o áudio. Pessoal, boa tarde. Tá? Sou Roberto Moita, assessor jurídico aqui do COSENS. Tá? Eu estive até agora ouvindo... Roberto, Oi? com licença, Oi? Socorro Candeira. A Amanda, quem foi que fez a outra pergunta? Só um minutinho, Roberto. Sim. Leide Jane. Jane, a gente vai retomar a sua pergunta, tá certo? Porque eu quero, até mesmo com a presença do Roberto, que é assessor jurídico, e ele vai me ajudar aí a responder essa sua pergunta. Ele faz a apresentação, Amanda, e a gente retoma a pergunta dela, tá bom? Ok. Pronto. Não, Roberto, pode continuar. Pronto. Eu estive até agora aqui caladinho, até mesmo sem querer, porque meu áudio estava com problema. Então, me mantive aqui calado, né, observando toda a fala da Socorro e algumas colocações que já foram feitas, inclusive esse último questionamento, né, que tratava aí sobre a peculiaridades envolvendo contratação de gestantes, alguma coisa em relação a isso, que eu vou pedir para que, posteriormente, a Amanda, por gentileza, reitere essa pergunta, né? Repita a dúvida da colega para que a gente possa fazer algumas colocações em cima disso, se é que eu conseguir entender, né, da forma como eu penso. Gente, olha, a Socorro Candeira, de forma muito feliz, ela colocou já, né, adiantou muito a minha fala, né, vários pontos que eu queria colocar e deixar claro aqui para vocês, mas algumas coisas eu ainda gostaria de complementar, né? Nós temos conversado com algumas apoiadoras em relação a peculiaridades de municípios, e dentre eles municípios que têm um número mais elevado de agentes de saúde, controle de epidemia, do que está previsto, né, lá na portaria do Ministério da Saúde, e tem hoje um problema em relação a esses repasses, a esses pagamentos, né? Então, assim, pessoal, eu queria colocar aqui, deixar claro alguns pontos. O primeiro ponto é em relação à questão do desempenho, do efetivo desempenho da função, né? Alguns municípios, chegou até a minha pessoa algumas situações envolvendo municípios em que agentes comunitários de saúde ou controle de epidemia, eles estão desenvolvendo uma outra função, tá certo? E têm reclamado em relação à percepção do valor do piso. É muito interessante que nós tenhamos em mente a necessidade do atendimento dos critérios, como a Socorro bem colocou aqui anteriormente à minha fala. É preciso que esse agente ele esteja no desempenho da função. E aqui eu faço, inclusive, um parêntese em relação a um termo que alguns gestores utilizam, que é o aproveitamento da função, né? A gente não pode confundir o aproveitamento da função com desvio de função mesmo, né? Porque o Ministério da Saúde ele coloca lá os seus parâmetros, em que pese o texto constitucional, ele deixar de forma muito clara em uma primeira interpretação de que a União ela é responsável por arcar, né, pelo repasse do salário ou da remuneração principal desses agentes, mas
a legislação coloca parâmetros quantitativos. O quanto que a União vai repassar para o meu município, até quantos profissionais a União repassa para o meu município, e lá nós temos um anexo, né, de uma portaria, um anexo, se eu não me engano aqui, uma portaria de 2016, anexo 3, eu não estou bem lembrado aqui, mas portaria 535 de 2016, né, o seu anexo. E aí ela vai colocar lá a quantidade mínima de servidores que a União pode ou deverá repassar, né, arcar com esses valores. Mas é preciso que esse pessoal ele esteja desempenhando essa função. Então, municípios que têm agentes que não estão na função, mas estão reclamando, e aí nesse ponto já fica mais complicado. O desenvolvimento desses critérios, né, como agente, no período de 40 horas e cadastrado nos sistemas, né, e a gente tem que atender isso daí. Eu estive conversando com alguns colegas, algumas colegas da assessoria do CONASEMS, e tratando exatamente das repercussões que isso pode haver, porque, de fato, essa é a preocupação dos gestores hoje, né? Alguns municípios fizeram algumas efetivações, principalmente de 2016 para cá, e tornando efetivo o pessoal que estava com vínculo precário, né? E alguns municípios fizeram isso com um número muito além do que a portaria 535 de 2016 ela prevê, né, o custeio pela União. Então, hoje esses municípios eles estão com esse problema sério. Basicamente não tem muito que o gestor hoje ele tem que realmente averiguar, avaliar uma possibilidade de redução desse pessoal ou passar cá. Existe uma linha de raciocínio jurídica em que há a possibilidade, dado a autonomia federativa, de não se pagar esse valor para estes agentes, né, que não compreendem aos 3 requisitos aqui que a Socorro Candeira já falou, mas eu particularmente acho muito delicado, né, essa decisão de não pagar o mesmo valor, né, atendendo aí essa tese de autonomia federativa. Acredito que o desempenho da função, né, e no mesmo local, na mesma região, com os mesmos parâmetros, ele deve ter a percepção salarial idêntica, né? Isso é uma colocação pessoal minha, apesar de que alguns colegas, algumas assessorias jurídicas, inclusive da área da saúde, têm entendido essa possibilidade da autonomia federativa, né? E aqui eu faço mais a observação, reitero essa observação das leis municipais. Algumas leis municipais que tornaram efetivo servidores que estavam até então com vínculo precário, elas já passaram, inclusive, a ser questionadas, né, da sua validade condicional, em que pese ter a possibilidade, né, teve a previsão, né, de que os municípios fizessem essa adequação no tempo da projeção de algumas disposições legais que envolviam a categoria, mas o que se observa é que alguns municípios eles feriram, né, princípios basilares para a propositura dessas legislações municipais, tanto na quantidade como também na questão dos parâmetros a serem aplicados. Porque, veja só, quando nós falamos dessas contratações precárias, né, a própria Constituição ela coloca de forma muito clara qual é a possibilidade, né? O interesse deve ser ali momentâneo e transitório. Você não pode fazer uma contratação simplesmente porque você, né, deseja contratar, não. Você tem que demonstrar que existe a necessidade, sei lá, um controle de algum surto epidemiológico que esteja tendo naquele momento, e alguns municípios, ao tempo dessas contratações, não estavam atendendo essa condição constitucional e promover uma legislação municipal
a ponto de tornar efetivo todos esses servidores. Então, isso vem sendo questionado, né? Observou-se isso em algumas legislações municipais, e isso vem sendo questionado. Então, o mais interessante hoje é o gestor ponderar, né, que medida ele vai adotar, se é pertinente. Isso é um diálogo muito claro que ele deve ter com a sua assessoria jurídica. Se é pertinente adotar a tese da autonomia federativa e estipular critérios para que eu possa ter um diferenciamento de valores na remuneração desses servidores, ou se é melhor eu adequar isso, né? Se é melhor eu adequar isso. Adequar de que forma? Na minha capacidade econômica, né? Na minha capacidade orçamentária, em pagar o que eu posso, porque a legislação ela é clara, né? Quando ela trata que a União vai repassar, mas ela vai repassar até um limite do que tem as diretrizes estabelecendo. Acima daquilo dali, o município, ele deve arcar, né? Ele deve arcar de pronto. Tem até parágrafo 6º da lei 11.350. Ele vai dizer que esse pessoal, né, que não estiver enquadrado nisso daí, né, é passivo de que a União não vai se responsabilizar. Então, o gestor ou ele paga, ou ele se responsabiliza em estipular padrões, critérios para justificar o não pagamento. É um posicionamento muito claro e, assim, não temos, de fato, muitas escolhas a se fazer, tá certo? Roberto, Oi, é Maria de Escola em Burguês. Oi, Roberto. oi. Teria como você repetir a parte que você falou do ACS, que está em desvio de dimensão, por exemplo? Perdão, eu não sei quem Nós não eu não estamos consigo ver aqui, mas escutando. o áudio está muito baixo. Está conseguindo me ouvir? Se puder colocar no chat, porque o seu áudio está muito baixo. Eu não estou conseguindo ouvir. Tudo bem. Roberto, Oi? Roberto, Oi, pois não. que é Manuela. Deixa eu tirar uma dúvida enquanto a colega coloca dela no chat. O Certo. município aqui tem algumas funções que são terceirizadas. Alguns funcionários do município, eles são terceirizados. Na terceirização, eles são carteira assinada. Se os ACS fossem nessa condição, terceirizados, carteira assinada, eles configuraria vínculo direto lá no SENES? Olha, eu acredito que vá ferir dos requisitos, que é o vínculo direto, né? O vínculo direto próprio. A legislação, essa própria lei federal 11.350, ela usa o termo vínculo direto próprio com os entes federativos. Então, assim, esse credenciamento, ele é voltado, né, para esses servidores com esse vínculo. Eu acredito que a terceirização seria uma clara afronta a um requisito legal exigido e respeitado pelo Ministério da Saúde para a realização da assistência financeira, né? Entendi, é porque quando a Socorro Emanuele, fez a explanação, ela falou do CLT, né? Do vínculo através do CLT. Emanuele, deixa eu só complementar bem aqui, que eu estou aqui aberta. A Lei 11.350 de 2006, ela diz que é a lei do ACS, né, que é vedada a contratação temporária ou terceirizada, porque o vínculo dele é direto, mas não é com o ente administrativo, não é com a administração municipal. O vínculo dele é com a empresa terceirizada, entendeu? Não é isso, Roberto? Então, tem a vedação, é uma vedação expressa, bem aqui no artigo 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e ACE, tá? Então, e além disso, né,
essa contratação, ela não está sendo, ela é uma contratação, um vínculo, mas não com a administração pública, o vínculo dele é com a empresa terceirizada. Então, não, né? Eu Entendi. comungo aí com a Olha, opinião. eu sou muito... Eu tenho um entendimento muito claro, é uma interpretação minha, tá bom, pessoal? Como eu disse, eu repito, o gestor ele não vai ter muitas opções nesse momento. Eu preciso concordar que os parâmetros lá utilizados pelo Ministério da Saúde, eles estão defasados, né, para dar aquela quantidade de servidores atendidos pelo repasse, né? Mas nós temos que atender à norma, nós temos que agir dentro da legalidade. Então, assim, ou, né, no cenário dos municípios em que nós temos alguns agentes que não são, ou que estão fora lá do número atendido, né, lá na portaria, lá no anexo da portaria 535. Vamos lá, eu tenho, a portaria diz que meu município tem direito a 10, né, agentes. Eu tenho 15. Então, esses 5 excedentes, ou eu normatizo com base nessa autonomia federativa, critérios que estipulam, né, e autorizam o pagamento diferenciado desses agentes, dado, né, que eles não têm a mesma, digamos, o mesmo enquadramento, ou estão fora, né, ingressaram a posterior, né, é o número excedente lá do que a portaria coloca, e aí isso eu preciso fazer autorizado por lei, né, por uma lei municipal, projeto de lei que seja encaminhado, que me autorize o gestor a fazer isso, e aí eu repito aqui, eu não acho isso lá de todo muito interessante, não seria a minha primeira alternativa, ou eu faço aqui uma adequação à capacidade orçamentária do município, né? De fato, chamar, inclusive, o próprio Ministério Público para dialogar e mostrar, olha, o município ele não tem essa capacidade de arcar, de continuar arcando com isso daqui, então nós vamos fazer aqui alguma adequação desse número, né? Para que eu possa pagar, vamos lá, eu vou ter que demitir 3, ficar com 2, que é o que eu posso pagar o valor igual, você está entendendo? Alguma coisa desse tipo. Agora, não tem, infelizmente, nós não temos várias ou mais alternativas do que isso para esse problema. Né? Tentar solucionar dentro dessas alternativas que eu tô colocando aqui. Roberto. Oi. Socorro, eu vou retomar aqui as questões do chat, pode ser? Amanda, só um pouquinho antes, eu queria que ele falasse rapidinho aí da necessidade de adequação da legislação local diante da emenda constitucional. Porque às vezes a gente tem a emenda, ela traz uma mudança aí, que é esse recurso, ele é proveniente do orçamento da União, né? Ele está vinculado e o pagamento desse piso. Aí, assim, tendo os municípios têm suas leis municipais que criaram a categoria, que especificam lá formas de financiamento, e que devem especificar também o piso anterior, como é que ficaria? Existe essa necessidade de adequação da legislação local e esse processo de adequação local da lei, né? Da emenda constitucional. Olha, é interessante que os municípios eles promovam essa adequação, essa recepção da normativa federal para a aplicação no âmbito municipal. Então, é importante que os municípios preparem algo, né, para que seja enviado para a Câmara, para que eles possam passar a agir, né, em concordância aí com o que tem a normativa federal. E aproveitava o ensejo para que dentro dessas normas, desses projetos de leis, já fizessem algo
contemplando esse problema. Ou a quantidade de agentes que excedem ao que a União assume, né, o custeio, né, ou em relação ao que se tem de vínculo precário. Porque são os dois problemas que os municípios enfrentam hoje, são os agentes com vínculo precário e os agentes que excedem o que a portaria 535, a quantidade de agentes que a portaria 535 coloca, né? Então, assim, essa legislação municipal, ela seria importante, principalmente para que o gestor demonstrasse que ele não foi omisso e nem negligente quanto a esse problema local. Olha, nós temos aqui uma normativa nacional, nós temos aqui leis e emendas constitucionais que provocam repercussão direta dentro da contratação e da remuneração desse pessoal aqui, e nós vamos mandar aqui um projeto, nós vamos normatizar isso aqui no âmbito do nosso município. Porque é um problema geral, é um problema que todos os municípios acreditam que estão passando, né? Então, assim, sairá na frente aquele gestor que demonstrar já a sensibilidade e a preocupação de adequação da norma com a realidade do seu município. Ok. Podemos ir, Amanda, para as perguntas do chat. Então, a primeira é da lei de Jane. Boa tarde. Nos casos de licença para tratamento de saúde, gestante ou outras patologias, vão se enquadrar incentivos para contratação temporária? Amanda, falhou o finalzinho. Se você gestante ou outras patologias vão enquadrar incentivo para contratação temporária? Roberto, olha, eu vou responder tá, a sua parte técnica bem aqui, certo, que não existe nenhuma previsão em nenhuma das normativas de incentivos para cobrir essas situações específicas, tá? Aí o Roberto responde aí as outras questões mais legais. Quando a Constituição ela se refere à demonstração de necessidade de interesse transitório para essas contratações, né, contratações atípicas, ou seja, que não são através de concurso público, ela se refere à necessidade da comunidade, da população, né, dos munícipes, e não aí há uma coisa mais inerente, há uma característica mais inerente do corpo do servidorismo. Oi? Não, é alguém com o microfone aberto. Pronto. Então, assim, se o município, dentro dos seus agentes, né, do quadro de seus agentes, tem alguma coisa em relação a esse número de gestantes, alguma coisa nesse sentido, eu não acho interessante se abrir uma contratação com base no excepcional interesse que é público, né, para substituir somente essa ou essas pessoas que estão nessa situação. Até porque é uma situação que é provisória, não é definitiva, né? Logo, logo, a pessoa, o servidor, deve voltar aí às suas atividades normais. E também não tem previsão de incentivo, tá? Para cobrir essas situações de contratações por tempo determinado. Não. A Leonara questionou se vão falar sobre insalubridade. Pronto. A insalubridade, só aproveitando aqui o não, espaço, pode falar. A insalubridade fica muito claro, né? O texto constitucional, a emenda deixou isso muito claro, que o repasse será feito em relação ao salário base, ao vencimento. Aquilo que é adicional insalubridade, aquilo que é qualquer, digamos, desculpe até aqui a expressão, né? Mas, entre aspas, pendurucalhos que são colocados aí no contra-cheque, isso aí fica a cargo do município. Tá. E com relação à insalubridade, gente, é aquilo que nós já discutimos muitas vezes, principalmente agora durante a pandemia, né?
Então, o pagamento de insalubridade para o agente comunitário de saúde, ele demanda uma análise técnica, né? Então, eu tenho que ter um perito, um médico do trabalho, que vai no seu município, vai analisar, vai emitir, né, um laudo técnico dizendo quais são as condições que aquele trabalhador, no caso, o agente comunitário de saúde, está exposto e qual o nível de insalubridade que ele se enquadra, né? Se ele vai receber 10, 20, 40%. Então, continua, para a definição disso aí, continua a questão da exigência da perícia técnica, né? Mas se você já tem, por exemplo, uma lei municipal que já deve que isso, por exemplo, isso já foi feito, você já tem uma lei municipal que define o percentual de insalubridade do agente comunitário de saúde, pronto, isso já você só vai continuar pagando a insalubridade, mas atentando para o fato que o Roberto colocou aí, tá? Insalubridade é um adicional, ele não é salário base. E esse recurso que o Ministério, que a União está repassando, ele é um valor referente a um salário base, é um piso mínimo. Então, essas outras coisas que ele colocou aí, realmente o ônus, né? Quem vai pagar essas obrigações aí, quem vai pagar é o município. E o valor da insalubridade, se você já tem isso pacificado, definido em lei, você vai pagar, mas fora daquele valor mínimo. Aí, é isso, Roberto? Perfeito, perfeito. a pessoa que tentou abrir o microfone aquela hora pediu para... Não tem o nome, tem só cliente aqui. Pediu para repetir a parte que você falou sobre o ACS efetivo que está em outra função. E aí, depois que você responder, eu vou passar para o Gilberto, que levantou a mãozinha. Do Gilberto, Pronto, a hora que certo. está levantado. Vamos lá. Por que eu toquei nesse ponto? Porque me chegou ao conhecimento situações, né, em alguns municípios em que agentes de saúde, eles estavam, por exemplo, em situações de administrativo, né, desenvolvendo alguma função lá administrativa diversa do agente de saúde, e essa pessoa ela estava cobrando a atualização do seu salário, né, com base nessa atualização de piso salarial. E aí é um ponto delicado, porque nós já temos algo que não é adequado, que é o desvio de função. Alguns colegas, inclusive em um outro evento nacional que eu assisti, usavam o termo, né, que é adequação de função, alguma coisa nesse sentido, né, que é um termo que desassocia a ideia de desvio de função. Olha, se eu tenho um agente que ele não está no efetivo desempenho daquela função, isso já dá uma presunção de ideia de que o município, caso ele tenha números excedentes, ele já não demonstra necessidade, né, dessa quantidade que ele contrata. Né? Porque se eu tenho 15 agentes, o fundo me passa 10, né? O Ministério da Saúde me passa referente a 10 agentes, mas eu tenho 15. Desses 15, tenho 2 agentes que estão em função administrativa em local diverso, né, no município, na prefeitura. Então, assim, eu não tenho como atender ao critério de pagamento, porque a função real que ele está desenvolvendo não é o de agente de saúde. Provavelmente ele não está nas 40 horas, provavelmente ele não está cadastrado no sistema, provavelmente há tempos ele não está nem vinculado, digamos, à Secretaria de Saúde. Então, não tenho como atender esse piso. Agora, é um problema por quê? Desvio de função, desvio de finalidade no aproveitamento do servidor público municipal não é algo visto com bons olhos, né? Isso, se eu contrato um servidor para uma função, ele tem que desenvolver
aquilo ali, salvo as situações em que é possível a gente fazer uma adequação por conta de sei lá, um cargo de chefia, alguma coisa nesse sentido, mas dentro ali do que ele está apto a fazer, né? Nada se desvinculando muito, desviando muito. E aí, nesse sentido, tem municípios que vão ter uma dor de cabeça a mais por conta disso. E tem também, gente, um desvio de função, você vai ter que contratar um agente comunitário de saúde para o lugar daquele que você desviou. Isso vai ter um custo adicional para o município, e você pode até pensar assim, não, é um contrato temporário, eu vou pagar com valores diferenciados, mas tem que prospectar isso aí, pensar no futuro, que essa pessoa pode depois pode depois colocar o município na justiça dizendo que exerceu uma função que tem um piso mínimo Isso, nacional estabelecido, né? isso. Então, a gente tem que estar atento para todas essas coisas, como o Roberto colocou, desvio de função. Uma coisa é eu ter um trabalhador que ele tem, por exemplo, um problema de saúde, ele passou por várias perícias, eu tenho um laudo dizendo que ele está impossibilitado de exercer determinada atividade. E outra, eu quero tirar ele de uma função ali para botar ele numa recepção, entendeu? E eu vou ter o custo adicional e ainda vou estar cometendo um ato, como ele colocou, que não é bem visto na administração pública. Então, vou ter custo financeiro e posso ter também um custo aí administrativo, né? Legal, descumprindo um pouco a legislação. Eu acho que vocês têm que atentarem para isso. E outra coisa também, porque assim, inclusive eu já fiz uma fala dessa com uma das apoiadoras, não me recordo quem, mas eu faço também uma observação. Olha, gente, quando eu me deparo com a situação de receber um número X, né, o repasse referente ao número X de agentes, e eu tenho um número X mais 3. O que eu vou fazer com esses 3? Quando eu decido simplesmente não pagar, né, sem nenhuma normativa, sem tentar demonstrar isso, ter uma autorização legislativa para isso, justificar, alinhar parâmetros, olha, não vou pagar, não é porque eu não queira, é porque aqui, na minha capacidade orçamentária, né, é dessa forma, haja vista, inclusive, que os critérios, eles divergem dos outros que eu já pago, né, que já tenho capacidade, que já recebo os valores para fazer os pagamentos. Então, assim, quando o gestor ele decide isso, ele tem que ter em mente o seguinte, provavelmente, por exemplo, esse pessoal que está com vínculo precário, provavelmente o agente, né, o ACS, o ACE, ele vai ficar quietinho por enquanto, né? Mas lá na frente, quando mudar a gestão, esse pessoal, provavelmente, eles podem judicializar, né? E aí é aquela história, eu não adotei o que eu deveria ter adotado, a medida que eu deveria ter adotado ali, porque eu achei que, né, por confiança ou alguma coisa, ou segurança em relação a quem são essas pessoas que estão nesse vínculo precário, por exemplo, mas agora eu posso estar respondendo uma ação judicial, porque provavelmente o outro gestor acione, ou até mesmo os próprios agentes, né, ou ex-agentes possam acionar também. Então, assim, tem que ter essa visão futura de que eu preciso, neste momento, fazer algum tipo de adequação para me dar um respaldo mínimo para qualquer ação, para qualquer medida que eu venha adotar. Ou pagar ou não pagar, né? Ou reduzir para poder pagar, para conseguir pagar, ou então manter e não pagar. Porque esse é o grande dilema, né? Gilberto? Oi, tá me ouvindo? Sim. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Gilberto, secretário de Saúde de Pimenteiras. Vai para socorro mesmo para o menino aí. Por exemplo, meu teto aqui de agente comunitário de saúde são 30 ACS. Eu tenho direto 24, o repasse veio de 24 ACS direto. Aí eu tenho 6 que são indiretos. Aí o Ministério está mandando de 3.
indireto. Só que, desde o início, esses 30, eles eram diretos, porque eram todos efetivos. Como foram se aposentando, foi feito o contrato temporário. Só que o Ministério só manda de 3, não dos 6. Deu para entender aí um pouco? Sim, 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 sim. Deu para entender. O que a gente tem que... Esse você fez alguma modificação na sua base recente? Esses 6, eles são antigos? Como é? Não, eles são contratados faz tempo, faz Não, anos não, já. Por socorro. exemplo, O problema aí... Eu tenho 25 É porque, efetivos. ó, Então ele está me dizendo, vamos lá, você tem 30, 24 Meu você tem teto, vínculos diretos. meu teto Tá, é 30, pronto. mas eu tenho 31 ACS. Você tem 30 ACS. Está dentro Isso. do seu teto, porque seu teto é 31, que você está me dizendo, né? Não, meu teto é 30. É 30. Pronto, 30. 24 são vínculos diretos. 24 você está recebendo 2.424 por eles. Os 24 que são vínculo indireto. Os outros 6, você só está recebendo 1.550, entendeu? Só que eu só recebo de 3. 1.550 nas ações estratégicas. Mas só é 3, não recebo dos 6. Pois Aí é, nós vamos... mas aí Pois veja não, só. Roberto. Deixa eu só fazer aqui uma colocação. Roberto, aqui para ele, ó. Eu estou mostrando aqui a tela dele lá. Ó, Certo. primeiro, o senhor teve um descredenciamento. Então, até março de 2022, realmente o seu teto eram 31 ACS. Porém, quando foi em abril, ou porque o senhor não cadastrou, implementou esses ACS, ou porque eles estavam com vínculo indireto, o Ministério entendeu que o senhor não estava com eles. E aí o seu teto passou a ser 29. Desses 29, 25 estão com vínculo direto e o Ministério está pagando o teto deles. E o senhor tem só 3 aqui. Pronto, pois então é porque já voltou um, porque o Ministério só mandou para os diretos 24, o repasse só veio para 24. Quando eu fui ver aqui, eu descobri que tinha um efetivo e ele estava como indireto. Aí, quando a gente teve lá aquele congresso lá em Campo Grande, eu fui lá, porque lá tinha tudo, eu fui lá, conversei com eles, aí ele viu mesmo, porque tinha uma que era efetiva e estava como indireta. Aí ele fez lá tudo lá e aqui eu fiz também, entendeu? Para que voltasse a ser direta. Gente, pois ó, lembre dos requisitos que Socorro Candeira falou aqui no início. É preciso que esse pessoal ele atenda aqueles 3 requisitos. Ao ponto em que agentes vão se aposentando, vão saindo, né, no município, é importante que você venha a contratar, né, a preencher aquela vaga novamente com agentes que possam preencher aquele mesmo requisito, porque senão o senhor vai, de fato, perder repasse, né? Só perguntar, então eu tenho que fazer o quê? Um concurso público ou um teste seletivo para esses 6? O teste seletivo, não. Então tem que ser um concurso público. Gilberto, deixa eu só pegar a tua fala e dizer para todo mundo o quanto é importante, gente, vocês fazerem uma revisão no banco do Senes, tá? No cadastro do Senes, porque pode estar acontecendo justamente, veja bem, ele tinha um efetivo que estava como vínculo indireto. Então, vocês têm que fazer essa revisão e as correções que são necessárias, porque, como eu disse, em 2 meses, mais de 10.000 agentes foram inseridos em vínculo direto, que estavam como indireto, porque as pessoas começaram a fazer a revisão lá do seu cadastro no Senes. Então, todo mundo precisa fazer isso, tá certo? Se ele não fizesse essa revisão, ele ia estar recebendo como vínculo indireto. Gilberto e Roberto, tem a Lei 1.350, ela regulamenta que o acesso do agente comunitário de saúde ele pode ser
Deixa eu abrir ela aqui enquanto alguém vai falando. Eu acho que eu tenho quase certeza, mas eu quero ver que ela fala em processo seletivo. Só um minutinho. Só outra pergunta, O seu Socorro, Antônio. Vai só outra ter... pergunta bem para o menino aí. Em relação à carga horária, sabemos que é 40 horas para os ACS. Em relação a esse curso agora que eles vão fazer da saúde com a gente, eu tenho que tirar tantas horas dessa carga horária de 40 horas para eles estudarem ou eles estudam no final de semana? Porque aqui já estão querendo que eu faça isso. Por exemplo, que trabalhem de 8 às 13 horas e o restante da tarde seja para estudarem. Olha, André, você que tá... se essa formação ela for essencial ao desempenho da atividade dele, ele pode ser liberado para que seja atendido a esse cumprimento de requisito. Se não for, né, Não, porque o curso agora para o agente comunitário de saúde, e a SEC é o técnico em agente comunitário de saúde. Mas, ó, ele pode ser liberado 8 horas e ele tem que justificar e comprovar que ele está lá fazendo o curso, né? Não, é só para os inscritos mesmo. Ele pode ser liberado essas 8 horas, viu? Tem que ter cuidado, porque ele pode dizer assim, não, mas além das 8 eu passo sábado estudando, isso aí já não tem, né? Não tem fundamentação. Essas 8 horas já estão regulamentadas, não estão, Amanda? Isso, já são regulamentadas. O seu Antônio Alves está com a mãozinha levantada. Deixa eu só até responder aqui a pergunta do Gilberto com relação à contratação. Eu estou vendo bem aqui, Roberto, a Lei 11.350, no artigo 9, eu me lembro que na época que eu fui gestora, aí eu fiz o processo seletivo. Ela diz assim, a contratação de agentes comunitários de saúde, de agentes de combate à epidemia, deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício da atividade, que atenda aos princípios de legalidade, pessoalidade. É um concurso, né? Só que aqui a lei ela usa a terminologia processo seletivo, tá? Dizendo que o ingresso deles pode ser por processo seletivo, mas com todo aquele rigor da transparência, de edital, né? de ter um edital, de dar publicidade, mas a lei diz que um processo de seleção pública, existência até, peraí, cadê? Onde é que eu estava lendo? Tá. Deverá ser precedido de um processo seletivo público de provas e títulos e tal e tal. 11.350, artigo 9. Mas a minha interpretação é de que esse processo seletivo ele se dará quando a necessidade de contratação, a motivação for uma situação transitória, né? Como eu falei, digamos uma situação de epidemia em que o número de efetivos não está atendendo, né, se contrate dessa forma. Eu prefiro manter o posicionamento de que a contratação para atendimento prioritário, como reza a Constituição, deve ser para efetivos, né? Até porque ele já tem aí um histórico de necessidade, demanda, que já tem, inclusive, reconhecido pelo Ministério da Saúde. Então, assim, é interessante, é mais benéfico para o município que isso aí seja de forma efetiva, né? Porque essas vagas já tem, né? Porque são 6. E as pessoas já estão trabalhando como ACS. Eu só queria saber, porque se eu fizesse o teste seletivo, eles passariam a ser direto para o Ministério, e não indireto. Não entendi. Assim, porque assim, esses 6 aqui, eles são contratados, contrato temporário. Só que essas vagas, elas existem para ACS, que são ACS que se aposentaram. Sim, entendi. Qual era a melhor forma? Fazer um teste seletivo ou deixar o contrato? Porque, assim, o contrato,
Não, o contrato você vai deixar o contrato temporário caracteriza vínculo indireto e você não vai receber os 2.424. Vai receber só 1.550, viu? E o Ministério só está mandando de 3 e não de 6. Os 1.550. Pois é, agora isso aí é como a Amanda disse, é alguma coisa de descredenciamento de alguma equipe, aí a gente tem que. Nós vamos falar com a apoiadora aí do seu território para fazer uma análise aí. A Amanda já até fez aí rapidinho, vai ver o que pode acontecer. Amanhã você fala com a socorrinha, que aí a gente vê detalhado o que pode ter acontecido, tá? Pronto, tá ok, obrigado. É o seu Antônio agora, com a mãozinha levantada. Boa tarde. A minha resposta, vocês já quase responderam aí. Nosso município, falando do Gurgueia, nós temos 3 equipes, 16 agentes. Desses 16, uma faleceu, está vago desde 2014. Vem sempre se colocando um agente aí, substituindo. Da gestão, contrata e bota lá. No ano de 2020, tinha uma que não tinha compatibilidade, que era agente e professora. Ela abriu mão do cargo de agente e ficou só com professora, ficou 2 vagas. Nós temos 14. Desses 14, nós temos 2 com função gratificada. Eles não recebem como agente. Eles saíram da Folha, vêm para a Folha de Administração e ficaram na Folha da Saúde só os que são agentes. Aí, dentre eles, foi obrigado a contratar mais 4, no caso, 2 vacâncias, com mais 2 vacâncias dos função gratificadas, 4. E aí, aqui e acolá também tem uns, já são idosos, tira atestado de 6 meses. Aí a gente substitui. Até maio, antes da emenda, estava vindo o valor correto. E aqui a gente paga o piso para todos, independente de ser estatutário, como é estatutário aqui, e efetivos, quanto os contratados. Aí nós deparamos agora que não veio. Você já debateram aí, a gente está sabendo que é 1.550. Só que veio só para 10. Aqui teria que ter vindo para 12, o valor de 2.424. Né? E eu queria saber como, acho que a Socorro já respondeu aí, no caso do contrato temporário, mesmo com um agente definitivo para 4 anos, 3 anos, sei lá, não entra como vínculo direto? Não, contrato temporário não, né? É só aquelas modalidades. Eu vou bem aqui colocar como os códigos de cadastro no SENES que caracteriza vínculo direto, tá? Então, assim, contrato temporário, ele se enquadra, vou só compartilhar de novo bem aqui rapidinho, para a gente só lembrar bem aqui, ó. No SENES, ele tem que estar cadastrado com essas, cadê? Não tem, não. Bem aqui, cadê? Ó, se ele tem que estar com vínculo 0101 estatutário, né, que aí proveniente de um concurso público, ele está sendo regido por um estatuto, e com vínculo empregatício 02, forma de contratação 02, ou seja, carteira assinada. Se ele tem contrato temporário, isso não caracteriza, e a forma de acesso dele, né, tem que ter sido por um concurso público ou por esse processo seletivo que regulamenta a Lei 11.350. Por isso que ele abre também aqui essa possibilidade. Se ele está aqui, se ele não é carteira assinada, nem é estatutário, ou seja, ele não ingressou através de concurso público, de processo seletivo, não é regido pela CLT, nem pelo estatuto, ele se enquadra em contrato, ele assinou um contrato temporário. Ele se enquadra aqui e no SENES ele vai estar como 0103 e ele vai receber, por enquanto, 1.550. Por enquanto, por quê? Porque a tendência é o Ministério tirar esses 1.550, porque ele não tem nenhuma fundamentação legal para continuar dizendo, que lá toda aquela legislação que a gente viu diz que ele tem que repassar dinheiro só de quem tem vínculo direto. Tanto que o ACE, desde 2015,
ele não repassa para nenhum mais com vínculo indireto. O ACE, o repasse hoje, é só para quem tem, que está cadastrado como vínculo direto. Então, o contrato temporário, não, aqui você vai ter que cadastrar ele com essa codificação, né? Com essa codificação, então, é vínculo indireto. Vou botar depois, eu até vi todas as codificações aqui que se enquadram como vínculo direto, ó. Deixa eu ver aqui. Vou dar para vocês depois. Socorro. Pois não. Socorro. Oi. É Manuela. Teoricamente, o Ministério da Saúde já está tirando esse custeio dos com vínculo indireto, porque assim, por exemplo, o município que recebia um valor referente a 6 ACS com vínculo indireto, à medida que está saindo os ACS de vínculo direto, por aposentadoria, por exemplo, está saindo o custeio lá do vínculo direto e não está aumentando o do vínculo indireto. Então, gradativamente, é como se o Ministério da Saúde já estivesse cortando esse custeio dos vínculos indiretos. Como o rapaz falou aí, né, que ele tem 6 que são vínculos indiretos e ele só recebe por 3. Verdade, exatamente. Deixa eu ver se meu... exatamente isso que você está colocando. Ele já começou o processo aí de desmame aí, né? Então, quem for saindo, ele já não vai mais financiar, tá? E aí o município vai deixar de receber... Pois não, mano, pode ir. E aí a gente precisa reforçar que essa portaria que regulamenta isso é desde 2017. Então, para eles já foram bem solidários, né? E a própria lei de 2006, ela já dizia isso, né? Então, eles não vão mesmo, não. Está corretíssimo o que a Emanuele colocou. Eles já estão começando o desfinanciamento. Saiu, não entra mais. Então, todo mundo tem que... Então, aqui para corrigir, no caso, seria concurso público para ocupar as vagas. Socorro, é porque eu vou precisar sair, mas que eu vou ter outra reunião agora e já estou atrasado. Mas só queria fazer uma perguntinha bem para o Roberto. É rapidinho. Pois não. Pois não. Roberto, é o seguinte. Oi, Roberto. Hoje eu estou secretário de saúde, mas eu sou agente comunitário de saúde efetivo. Nosso caso... Sim. Só que eu passei 12 anos assumindo um cargo de vereador, entendeu? Passei 12 anos. Aí agora aí só tirava a licença, de 2 em 2 anos tirava aquela licença. Aí agora estou assumindo o cargo de secretário. Só que durante esse período todo, em 15 anos, sempre teve uma pessoa contratada para fazer meu serviço. Só que essa pessoa, na época, a primeira vez que ela foi chamada, ela estava dentro de um concurso público que ainda estava no período dela ser chamada. E ela veio trabalhando até hoje. Como era que a gente fazia o vínculo dela hoje com o município? Porque ela tem 15 anos assumindo. Peraí, ela tem 15 anos que trabalha como agente de saúde no município. Como se fosse na minha vaga, entendeu? Porque eu passei 12 exercendo o cargo de vereador. Aí agora eu estou exercendo o cargo de secretário de saúde. O município ele promoveu alguma legislação naquela natureza que eu tinha falado aqui anteriormente, né? Mais ou menos em 2015, para tornar... Foi, porque quando a gente veio perceber que ela poderia ter sido efetivada, tinha passado o prazo, porque na época era, como é que se diz? Não era do mesmo lado do prefeito, e o prefeito não fez isso por ela, entendeu? Não efetivou ela, entendeu? Aí pronto, ficou nessa, ficou perdido.
Aí ficou só como contrato temporário. Mas eu não consigo entender se o município tem a legislação e ela estava em atividade no período de validade da entrada em vigor dessa legislação, o porquê dela não ter sido contemplada com os efeitos da legislação. Eu não estou dizendo porque como é que se diz, não era do lado do prefeito, entendeu? Aí ele não fez isso. Quando a gente veio ver a questão, que a gente foi no advogado, aí já tinha passado a data de fazer. Certamente já deve ter prescrito aí o direito de reclamar. Foi justamente isso que passou mesmo. Pronto. Então, infelizmente, né, não tem mais como. Era só essa minha dúvida. Gente, eu só queria agradecer para vocês, mas que eu preciso outra reunião e é indispensável. Mas agradeço muito, foi muito ótima a reunião. Muito obrigado a todos. Até logo, Gilberto. Tem mais alguma pergunta, Amanda, no chat? Alguém mais quer falar? Não, tem mais comentários agora no chat. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Senão, acho que a gente pode ir caminhando aí para o encerramento. Já são 4h50, né? E eu passo para você e para o Roberto para fazer as considerações finais. Amanda ou Inácio? Pode falar, Inácio. Oi, gente, boa tarde. Aproveitar aí a oportunidade para falar. Além das colocações que foram feitas, a gente observa aqui no chat algumas colocações de um município. Ele está regularizado perante a nova portaria de regularização, do novo financiamento da vigilância em saúde, que é a portaria 128, porém não está recebendo. Então, como esse município pode ter outros? É só avisar todos os municípios que o Ministério faz essa verificação mensalmente. Ele repassa os recursos daqueles que já foram aprovados em CIB, mas ele checa todo mês essa questão da regularização contratual. Então, só um alerta para todos os municípios que estão regularizados e lembrar que nós temos ainda 16 municípios para a gente fechar os 100% dos municípios aderidos a esse novo modelo de financiamento. Esses 16 continuam recebendo pela legislação anterior a essa portaria 128, que ela sucede a 3263, a 2663 de 2019. É só isso. Obrigado. Inácio, por que aqueles não se adequaram ainda à nova legislação? Concurso, regularização contratual. A questão do vínculo, né? Do É o vínculo, vínculo. entendi. Quando os municípios, se tiver algum ouvindo, aqueles que regularizarem a situação contratual, Aí já se enquadram, formaliza para a CIB, mandando a documentação comprobatória, né? E solicitando a pauta na CIB para poder regularizar, para sair no Diário Oficial e começar a receber o seu recurso. Enquanto isso, estão recebendo 100% dos recursos de vigilância em saúde, mas é um 100% que é desfavorável para o município. Porque ele recebe os 100%, mas, em contrapartida, ele deixa de receber o repasse correspondente à quantidade de agentes de endemias. E o agente de endemias, né, diferentemente aí do ACS, desde 2015, ele só recebe quem tem vínculo direto. O ACS ainda tem essa canja bem aí, né? Continua repassando a assistência financeira complementar de 1.550. Pois é, gente, então vamos concluir, né? Esperamos aí ter contribuído, tirado as dúvidas de vocês, né? E qualquer coisa é só demandar para a gente. Nós estamos lá no COSEMS disponíveis
Se tiver alguma dúvida específica, mais pontual de algum município, pode conversar com o apoiador e a gente faz uma conversa com o município, tá bom? Espero ter dirimido aí as dúvidas de vocês e continuamos à disposição. Um abraço grande, boa tarde. E aí, tem o Roberto Nataí. Bem, eu quero também agradecer aqui as participações, espero ter também sanado as dúvidas dos gestores que participaram, que colocaram aí os seus questionamentos, tá certo? Também reitero, me deixo à disposição de todos vocês na assessoria jurídica do COSEMES, tá bom? Recebemos lá todos os gestores que necessitem aí de alguma explanação mais minuciosa, né, mais detalhada. A gente sabe que aqui o tempo que é oportunizado a cada um, infelizmente não tem como a gente detalhar, né, casos mais específicos, mas, né, à medida do possível, a gente tenta atender a demanda. E lá, presencialmente, também a gente fica de portas abertas para atender a cada um de vocês, tá certo? Quero agradecer aqui e me deixar à disposição. Forte abraço a todos. Eu queria agradecer ao Roberto e a Socorro, né, por partilharem desse assunto com a gente, e agradecer a todos vocês que participaram, né? O link da gravação vai estar disponível no site do COSEMES, o pessoal da comunicação deve estar colocando lá até a próxima semana, então vocês podem estar revisitando e tirando qualquer dúvida. E se ficou mais algum questionamento, vocês podem entrar em contato com a apoiadora da região, que ela repassa para a gente, ou podem se direcionar lá ao COSEMES, que a gente tem o maior prazer em receber. Obrigada a todos e boa tarde.